Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao NJI Cash, podcast do Núcleo de Jovens Empreendedores de Rio Negrinho. Nós estamos hoje aqui com a Ivanise, ela que é a nossa coordenadora do Núcleo de Jovens aqui da nossa cidade e também é dona de uma metalúrgica Aratec. Nós achamos muito interessante trazer essa história de vida para o nosso episódio de hoje por ser o mês de março, o mês das mulheres. Ivanise, vamos começar então lá do início. Como que esse ramo metalúrgico chegou na tua família? Então, para começar bem do início, né? A Metalúrgica Aratec é uma empresa familiar. Quem iniciou ela foi meu pai em meados de 96, 97. E na época ele iniciou a empresa fazendo manutenção. Manutenção em empresas. Ele trabalhava, antes de abrir a empresa, ele trabalhava na Mila Móveis, né? Que também é empresa do nucleado nosso. Também na parte de manutenção, e quando ele saiu de lá, ele viu uma oportunidade e acabou abrindo uma empresa. Sozinho, com mais um auxiliar. E aí, entre essas idas e vindas, ele acabou fazendo uma visita para fazer um orçamento de negócio na época na Rovel, que era uma empresa que fazia grupo da Buscar Ônibus, que lá em 98, 99, nos anos 2000, era muito forte aqui na região. E aí, quando ele entrou lá dentro, ele sempre conta e brinca que ele brincou com o pessoal assim de, esses componentes eu consigo fazer. E essa brincadeira acabou ficando séria, né? O pessoal foi atrás dele, sugerindo que ele fizesse esses componentes metálicos e acabou dando certo. Ele conta também que o crédito na época era um pouco mais fácil, né? Crédito no banco. E ele foi no banco no dia, 2 dias depois o crédito estava na conta e ele conseguiu comprar 2 máquinas. Foi aí o começo. Foi aí o começo de tudo. Quanto tempo mais ou menos atrás isso foi? 24 anos. 26 anos, 26 né? anos Isso, atrás. 26 anos atrás. Na época eu tinha 4 anos de idade, né? Então, ali pelos 5, 6 anos de idade, já tinha máquinas dentro da minha casa, que ele começou no fundo de casa, né? Na garagem. Então, eu já cresci nesse meio, né? Mesmo sem entender muito o que era isso, o que era uma empresa, o que era aço, o que eram aquelas máquinas, mas eu já estava crescendo nesse meio. Brincava de casinha com metal. Quase isso aí, quase isso. E aí que iniciou tudo, né? Eu digo que muito de hoje em dia, como eu sou, é da minha criação, né? Porque eu lembro, e eu nunca ouvi meu pai falar assim de que existe serviço de homem e serviço de mulher, né? Ele nunca restringiu a gente de fazer nada nesse sentido assim, sempre incentivou, né? Então, o que tinha para fazer lá, minha mãe ajudava. Eu especificamente nunca ajudei dentro da empresa, que eu era muito nova ainda, né? Mas depois no crescimento, assim, não tinha segmentação de, esse serviço você não pode fazer porque é serviço de homem, né? Então eu acho que esse aprendizado de vida que eu tive, hoje em dia eu aplico dentro da empresa, porque não existe serviço que alguém não possa fazer. Independente do sexo, do gênero. Exatamente. Todo mundo é apto a fazer, né? Exatamente. Então, aí foi o início de tudo, né? E a Buscar cresceu, meu pai cresceu junto, teve vários funcionários. Eu lembro que em uma época ele estava com quase 20 funcionários lá dentro de casa e aí ficou pequeno o espaço. E aí, em 2001, ele conseguiu um barracão maior, que era perto da empresa, com 1.000 metros quadrados, muito espaço. E é ali que ele conseguiu crescer relativamente. Quanto tempo, assim, de casa até o barracão? Foram 7 anos. 7 anos para esse crescimento. Exatamente, 7 anos para esse crescimento. E aí a Buscar estava tudo bem, e aí de repente a Buscar faliu, né? Isso já foi em 2005, 2006, se eu não estou enganada. Eu ainda não estava na empresa. Lembro que foram épocas terríveis, assim, porque meu pai tinha outros clientes, mas o maior cliente era a Buscar. E aí a Buscar foi e a empresa quase foi junto nessa onda, né? A gente passou momentos bem complicados, bem terríveis mesmo. Mas as coisas vão indo, né? Meu pai nunca desistiu. Isso que é o mais importante. Mesmo em situações difíceis e sem dinheiro em caixa, sem pedidos, sem clientes, ele nunca desistiu. Sempre, de alguma maneira,
ia girando, ia fazendo O espírito funcionar. empreendedor, né? Nessa época, então, a Aratec funcionava especificamente para uma empresa, atendia somente um cliente, segmento. um segmento. Basicamente isso, aham. E aí tinha muito estoque também, né? Eram vários acúmulos ali que fizeram, nessa época, a empresa entrar numa situação difícil, né? Era ter um cliente só, principal, e ter muito estoque para esse cliente. Então, a partir do momento que a Buscar faliu, não recebeu o que tinha para receber, e o que tinha em casa não podia usar para outros clientes. Sim, né? porque era um produto específico, né? Uma empresa que fabricava ônibus, acho que Buscar, Exatamente, né? fabricava ônibus. Então, disso eu levo de aprendizado para hoje, né? Então, a gente passou por tudo isso, meu pai passou por tudo isso, eu meio que nos bastidores, né? Mas a gente acompanhou a dificuldade que foi isso, né? Como uma empresa familiar, não tem como você não levar para casa as coisas da empresa, né? Então, a gente acabava acompanhando meio que essa situação. E aí, as coisas foram acontecendo e eu entrei na empresa em 2009. Foi quando eu terminei meu ensino médio. Sempre quis fazer engenharia mecânica, porque eu adoro a área das exatas, né? Matemática e física é comigo mesmo. E a mecânica, por talvez estar envolvida nesse meio, mas na época eu não tinha noção disso, né? Hoje, analisando um pouco, eu vejo que gostava muito dessa área porque eu vivi, né? Cresci dentro disso. Mas aí, na época, não tinha engenharia mecânica aqui, né? Uma menina e morar fora sozinha não foi uma opção. E eu acabei indo trabalhar lá na Aratec fazendo administração, né? Então, eu sou formada em administração. E aí, quando eu entrei lá, eu entrei trabalhando na produção. Fazia um pouco de tudo, né? Na produção ajudava como auxiliar de produção mesmo. Trabalhei um tempo no almoxarifado. Fiz um pouco de tudo lá dentro. Conheceu os setores, passou por todos eles. Exatamente. Já conhecia a maioria dos funcionários, né? Porque sempre estava por lá, né? Então, tudo isso facilitou a minha entrada ali dentro da Aratec. E aí, uns 2 ou 3 anos depois, o meu pai me puxou para o administrativo e meio que soltou a parte financeira para eu fazer, né? A parte financeira até hoje eu tenho cuidado especial, sou eu que faço lá dentro da Aratec, eu e a minha irmã. E na época essa era a ideia do meu pai, manter isso entre família, né? Mas aí ele me colocou lá, eu sem muita instrução, sem entender muito o que era a parte financeira. A empresa numa situação difícil, não era fácil. Eu aprendi muito, com certeza, né, do que não fazer. Mas foi bem complicado até entender um pouco disso, né? Porque gente nova tem essa imaturidade, talvez não estava até tão comprometida com o negócio, né? Mas enfim, ali eu aprendi muita coisa da parte financeira, como que funcionava na burocracia uma empresa, né? E aí foi indo isso. Aí eu finalizei a administração e aí abri a engenharia mecânica na Univille aqui em São Bento. E aí finalizei a administração e já ingressei fazendo engenharia mecânica. E a parte de exatas e a engenharia em si abre muito a cabeça da gente, né? Às vezes a gente reclama, por que cálculo? Por que isso? Por que aquilo? Mas não é efetivamente para você utilizar aquilo no teu dia a dia, né? É realmente para você abrir a cabeça, né? E ali eu vi a importância de cursos, a importância de sempre estar envolvida, sempre estar estudando, né? E nessa época eu lembro que eu aproveitei muito. Fiz muito curso na parte de engenharia de processos, cursos da parte de Lean Manufacturing. Então, gostei muito dessa parte de produção, né? E ali em meados de 2016, 2017, que eu estava no 2º ano da faculdade de engenharia mecânica, a empresa continuava não bem ainda. Complicada ainda. Eu lembro que eu cheguei um dia e comentei com o pai assim... Teu pai ainda trabalhava? Meu pai ainda estava à frente da empresa lá. Você estava auxiliando nesse Isso. momento. As decisões eram todas dele, né? Então, tudo que era de decisão importante sempre era ele que tomava. Aí eu perguntei para ele se não estava no momento, talvez, de eu tentar assumir a empresa e colocar uma energia diferente, né? Eu acho que tudo na vida são ciclos e o ciclo do meu pai dentro da Aratec estava chegando no fim. Estava se encerrando, sim. Porque essa mudança foi muito natural, né? Eu assumi a empresa assumida realmente
porque quando eu comentei pro meu pai isso, ele ficou mais umas semanas ali e depois não foi mais na empresa, né? Então, as decisões ficaram Ele por também minha já conta. vinha sentindo. Talvez Sim. se preparando para esse momento, talvez até, né? O que é difícil, né? Uma pessoa, sei lá, 30, 40 anos num setor, à frente de uma empresa, e de repente você ter que dizer, não, agora não é mais comigo, não é uma tarefa fácil também, né? Eu achei que não seria tão de verdade isso, né? Que ele ficaria ali mesmo nos bastidores, né? Mas realmente não. Aconteceu, ficou... eu já estava inteirada de tudo que estava acontecendo, dos clientes e tudo mais, mas ficou tudo na minha mão daí, né? E aí como ficou a Ivanise nesse... Os desafios. Foi realmente frio na barriga, assim, dia após dia. No início, eu pedia muito auxílio do meu pai, né? Ia fazer alguma coisa, perguntava o que ele achava, por toda a bagagem que ele tinha, Claro. né? Então, ali no início, eu sempre pedia auxílio pra ele, né? Mas aí depois a gente vai entendendo, né? Que Vai as ficando coisas... mais confiante. Exatamente. Vai pegando confiança. E aí, as coisas foram indo, né? Na parte dos funcionários, quando eu assumi a empresa, nós tínhamos 15, 16 funcionários, né? Contando com o administrativo, contando eu. Então, era uma equipe pequena, enxuta, né? E, basicamente, quando eu assumi a empresa, apareceu um parceiro, um cliente muito importante para nós, que foi a Móveis Rudnick. Que foi mesmo um parceiro que acreditou no que eu falei, né? Porque nós não tínhamos referências boas, né? Mas em reuniões que eu fui lá e tudo, propus o que a gente queria apresentar para eles acreditaram em nós e foi aí que iniciou, né? Desde que eu assumi, foi aí que iniciou talvez a nova Aratec. Isso até que eu ia perguntar, Ivanise. Começou então a Aratec como uma empresa de manutenções, e aí o teu pai foi desenvolvendo peças para buscar. E aí quando você assume a empresa, vocês tinham algum segmento específico que vocês atuavam no ramo metalúrgico? Sim, a gente trabalhava a maior parte com empresas moveleiras, né? Já ia para a parte moveleira, Quando então. a Buscar acabou saindo de cena, aí meu pai acabou aqui na região, muitas empresas de imóveis, né? Ele acabou indo para esse segmento, fazendo componentes pequenos, né? Dobradiças, cantoneiras, peças menores, mais seriadas, vamos dizer assim, né? Foi nessa pegada que eu peguei a empresa. Não eram peças específicas como na Buscar. Eram peças que, a mesma peça, 3, 4, 5 clientes poderiam consumir. Exatamente. Era essa a ideia da Aratec inicialmente. Na época ali que eu peguei. Tá. Então foi bem isso. E aí a Rudnick já estava, a gente já produzia algumas coisas para eles, mas eles nos trouxeram uma demanda muito diferente e muito grande. E na época a gente tinha máquinas, para quem conhece a área metal-mecânica, a gente trabalhava muito com prensa excêntrica. Eram máquinas que era o que a gente tinha, dava para trabalhar, mas elas eram muito limitadas, né? Eu conseguia, de repente, fazer um recorte numa peça ou fazer uma peça específica através de ferramentas, né? De moldes. E esses moldes eram muito caros, né? Então, a gente era muito limitado, a gente conseguia fazer as peças conforme as ferramentas que a gente tinha, né? E aí, essa era uma limitação nossa, mas de alguma maneira a gente ia dando um jeito, né? E quando eu entrei dentro da empresa e assumi a empresa, eu não imaginava, eu não tinha dimensão do que era isso, né? Mas realmente isso aconteceu de uma maneira tão natural perante aos funcionários, porque justamente na época que eu assumi, teve alguns funcionários que saíram, e digo que foi importante esses funcionários saírem, porque os que ficaram foi o que abraçaram a causa comigo, né? Então, eu tenho funcionários da época que eu assumi que estão até hoje comigo, que são funcionários que estão com meu pai desde o início, né? Tem um funcionário lá que a empresa tem 26 anos de casa, que é o Juliano, ele tem 24 anos de casa. Então, desde o início... Passou por todos os processos. Por todos os processos. Então, quando eu assumi e ele viu que eu ia cheia de energia para fazer aquilo dar certo, para reinventar, para crescer, realmente os funcionários que estavam lá abraçaram a causa, sabe? Então, eu digo que isso realmente foi o diferencial para a gente conseguir crescer. Você deu força, né? Você sabia que não estava sozinha, Exatamente. que tinha um apoio por trás de tudo. Sem sombra de dúvida. E mais importante que isso também foi a volta do Haroldo para a empresa. O Haroldo é o meu cunhado, ele é o marido da minha irmã.
E na época do meu pai, ele saiu. E quando eu assumi, eu chamei ele de volta e ele topou voltar a trabalhar comigo. Então, ele entendia da parte de produção e eu entendia da parte administrativa. Então, basicamente, na época, foi essa divisão que aconteceu. Tinha pessoas importantes ao meu lado, né? Tinha gente que acreditava em mim, acreditava que aquilo poderia dar certo. E muito trabalho, né? No início, quando eu assumi a empresa, era horário para começar, mas não tinha horário para terminar. E realmente foi 1 ano e meio, assim, né? Se precisava carregar caminhão, carregava. Se precisava descarregar caminhão, descarregava. Se precisava trabalhar com esmerilhadeira, fazia. Se precisava furar, furava, embalar. Não tinha tempo ruim, precisava fazer, né? E se a gente não puxasse, as coisas talvez não aconteceriam. Por isso que eu digo que a minha criação, dessa maneira de que, isso você não faz porque é serviço de homem, como isso não existiu, me ajudou nesse cenário, Sim. né? Porque existiam muitos serviços que talvez, se a minha criação não fosse dessa maneira, eu não ia interpretar de que, eu tenho que fazer isso, né? E como eu não tive isso, para mim, independente do que fosse o serviço, precisava ser feito. Então, acho que até é importante nesse momento, né, Iva, a gente ressaltar talvez a importância de você ter passado por todos esses setores, para você poder conhecer também, poder talvez até cobrar a qualidade dos funcionários. Então, tem muitos empresários que às vezes montam um negócio, mas não chegaram a conhecer do negócio em si. Então, você, talvez, né, devido a essa tua educação na maneira aberta como foi, proporcionou isso para você. Então, talvez ficaria até um aprendizado para quem está nos assistindo. Sim, sem sombra de dúvida. Eu acho que isso foi primordial para eu estar à frente da Aratec, né? Eu acho que as coisas dentro da minha vida aconteceram da maneira correta para talvez hoje eu estar administrando uma metalúrgica, né? Que, visto aos maus olhos, talvez seja uma empresa para homens, né? Isso também foi um dos desafios que no decorrer dos anos eu fui enfrentando, né? Esse machismo e por eu chegar e apresentar, né? Até em clientes novos que eu chegava e falava assim, eu sou a Ivanise da Aratec e perguntava, mas só veio você? Com aquele intuito de tipo, não tem mais ninguém junto, né? Então eu enfrentei isso. Cadê o homem na história? Mais ou menos Pra gente nesse conversar sentido. de perto. Exatamente. Mas nunca me abalou, né? Porque eu sempre estava no meio dos homens lá, né? Então, quando a empresa tinha 15, 16 funcionários, eram todos homens. E aí, quando eu fui entrando na parte administrativa, eu fui buscando mulheres, né? Hoje, esse é um dos intuitos nossos lá, é trazer um maior número de mulheres para dentro da empresa, né? Já tem alguns setores específicos, né? No administrativo, a maior parte é mulher também. Na embalagem também é mulheres, mas é aumentar o número de mulheres dentro da empresa, né? Esse foi um dos nossos desafios. Quanto à parte de mão de obra, assim, tem alguma coisa que seja mais específica? Você encontra dificuldade para achar? Como que funciona a tua triagem para conseguir ou, né, contratar as pessoas, para chamar as pessoas para tua empresa? Essa parte sempre foi muito desafiadora, né? Voltando um pouquinho ali, depois que eu assumi a empresa, depois de uns 2 anos, a gente conseguiu trazer uma máquina de corte a laser, né? Que essa máquina foi importantíssima para o nosso crescimento, né? Ela trouxe e abriu muitas, muitas portas. Só que junto com ela veio um desafio muito grande, porque a máquina é CNC, então ela precisa de um desenho e de uma programação para ela funcionar. E para isso eu precisava de mão de obra especializada, né? Na parte de engenharia. E aí, na época, entrou comigo o Fabiano, que hoje é o meu gerente de engenharia. Trouxe muitas mudanças, muitas coisas novas e quando eu preciso de mão de obra específica nesse sentido, sempre é muito difícil, né? O que eu faço hoje em dia? Eu busco na Univille, porque eu estudei lá, então conheço os professores, peço indicações para eles me indicam mais ou menos o perfil que eu passo e a gente treina a partir disso. Então, normalmente eu pego pessoas que são estudantes de engenharia ou engenheiros recém-formados e que aprendem dentro da Aratec, né? Porque aí vem com a cabeça mais aberta, vem com a cabeça aberta para aprender conforme a gente trabalha, né? Então, basicamente na parte de engenharia, para conseguir mão de obra, é dessa maneira que a gente trabalha. E voltando a falar ali da máquina de corte a laser,
Quando eu digo que ela foi importantíssima é porque é muito verdade, né? A gente deu um passo gigantesco quando a gente startou ela dentro da nossa empresa, né? Foi um crescimento muito grande, dentro de um ano. Essa máquina já era muito novidade na época, foi mais ou menos em 2017, 2018 que ela chegou. E aqui na região não tinha essa máquina trabalhando. São Bento, Mafra, Campo Alegre, não tinha, ela era novidade. Então a gente abriu portas assim para vários clientes, para conseguir fazer o corte a laser, né, em chapas. E aí depois desse investimento foi um passo atrás do outro. Então desde a época que eu assumi a empresa até hoje, a única máquina que tem lá da época é uma guilhotina, que essa precisa ter. O restante das máquinas, as prensas, todas as outras máquinas foram todas eliminadas por questão de segurança, por questão de produtividade e vários outros fatores. E hoje eu tenho várias máquinas muito mais tecnológicas dentro da minha empresa. Então, são alguns fatores que eu digo que fizeram a Aratec crescer, né? No início de tudo, ter pessoas ao meu lado que acreditavam nessa nova Aratec, nessa nova filosofia, né? Ter pessoas ao meu lado liderando essas pessoas também de maneira correta e com o pensamento alinhado ao meu. E, sem dúvida nenhuma, a tecnologia que a gente conseguiu trazer dentro da empresa. Então, esses foram os fatores primordiais aí para a gente crescer, né? Eu assumi, fazem 7 anos mais ou menos que eu assumi a empresa. Nós fomos de 16 funcionários para 90 funcionários em 7 anos. Nossa, crescimento e tanto. Um crescimento. E hoje você atua, então, realmente só no segmento moveleiro? Nesse momento, não mais. Não mais, não. Tem novidades. Sim, tem vários setores, né? A Móveis Rudinick continua sendo um grande parceiro nosso e através dela a gente conseguiu atingir empresas de renome, né? Como, por exemplo, Boticário, CIA. Então, hoje a gente fabrica todo o mobiliário das lojas físicas, tudo que tem de metal nas lojas do Boticário, por exemplo, a Aratec fabrica. Em parceria com a Rudinick, que eles fabricam os móveis, e aí entrega para o Boticário, para a CIA, Roca em Cepa e entre outras redes de lojas também. Então, esse é um segmento muito forte, né, que hoje é bem importante para nós também. O setor moveleiro continua sendo também muito importante, mas a gente abriu novos clientes e novos segmentos, né, porque isso é uma das coisas que eu digo que eu aprendi da época do meu pai, né, não ter todos os ovos numa cesta só. Então, hoje a gente atende setores da área de automação, construção civil, carros rodoviários ainda continua, a gente tem alguns clientes também, empresas e fabricantes de máquinas, enfim. Bem diversificado. Bem diversificado, exatamente. E falando em tecnologia, há 2 anos atrás, 2 anos e meio atrás, todas essas peças que nós fabricamos, elas são pintadas epóxi. E a gente, na época, tava pintando elas com 5 fornecedores aqui na região. Rio Negrinho, Somente e até Campo Alegre. Então, a gente fabricava as peças dentro da nossa empresa, carregava no nosso caminhão, levava no fornecedor, ele pintava. A minha equipe de embalagem ia nesses fornecedores, embalavam as peças, e aí de lá eu entregava para os clientes. Então, a logística envolvida nisso tudo era muito gigante. Pelo volume de peças que nós estávamos produzindo. O fato de ter que deslocar uma equipe até um fornecedor para embalar também. Exatamente. Muito risco envolvido, né? E aí a gente fez alguns estudos e vimos que valia a pena a gente trazer esse processo internamente. Mas o investimento para isso também era muito grande. E aí a gente fez 1 ano de estudo, né? De que maneira fazer, de que tamanho, de que tipo de tecnologia. Foi 1 ano de estudo, foi em 2019 que a gente fez esse estudo, e eu lembro muito bem que ali em fevereiro, março de 2020, a gente estava com o orçamento pronto, fizemos a proposta de pagamento para a empresa que a gente comprou, eles aprovaram, estava só para nós assinar, e aí veio o Covid. A pandemia. Eu lembro que eu sentei junto com o Haroldo, nessa época o meu irmão já estava junto, que também hoje é um braço direito meu, o Jean. Nós sentamos e avaliamos, e agora, né? Fechamos ou não fechamos?
E para quem assistiu a palestra do Sérgio, que ele fala de coragem, de encarar, foi basicamente isso que a gente fez, né? Não, nós fizemos um estudo em cima disso, né? O nosso caixa, cabe isso dentro do nosso caixa, então é isso que nós vamos fazer. E foi muito assertivo, né? Porque se eu tivesse fechado esse negócio 3 meses depois, eu ia ter pago pelo menos 50% a mais, né? Porque aí tudo subiu, tudo foi a loucura. E aí foram 8 meses mais ou menos para fazer a instalação, achar um barracão, né? Tudo isso aconteceu. E há 1 ano e meio atrás, então, a gente startou a nossa linha de pintura, epóxi, com um cliente em potencial já, que era a metalúrgica, que produzia um volume muito grande de peças, né? Na época, eu só dei esse passo a mais justamente porque a gente já tinha uma demanda reprimida, né? Que tinha ali para atender. E aí, a partir do ano passado e esse ano, a gente está abrindo aí a pintura para outros clientes também que demandam de pintura epóxi. Terceirizando já um serviço para outras pessoas. Exatamente. Então, basicamente, hoje, dentro do aço, alumínio e inox, né, que a gente também trabalha, a gente consegue fazer do início ao fim, desde o processo de corte, processo de dobra, processo de solda, o acabamento, a pintura e a embalagem. Então, é muito personalizado, né? Nós somos prestadores de serviço, a gente faz os projetos dos nossos clientes. Então, se eles querem só corte, a gente faz. Se eles querem só pintura, a gente faz. Se eles querem corte e solda, a gente faz. É muito personalizado, conforme o cliente precisa. Exatamente. Bacana. Bem bacana. Acho que é interessante ver a evolução, né? Desde quando começou com a prestação de serviços, depois um ato de coragem, que geralmente, né, esse procedimento, essa transferência ali da sucessão familiar, ela ocorre bem gradativa, né? E você assumiu aquilo, chegou num dia em que você tomou a frente, né? Falou, deixa que eu assumo a partir de agora, acabou dando certo e se tornou o que é hoje. E acho que é importante até a gente explorar, né, como nós estamos num podcast aqui de empreendedorismo, é justamente demonstrar esse lado empreendedor, né, que se você não tivesse esse lado de empreender, de tentar buscar, tentar inovar, possivelmente iria manter da maneira como estava antes, né, e aproveitando nesse lado de empreender, né, você hoje é a nova coordenadora do núcleo de jovens empreendedores, está empreendendo também num outro ramo que não tem nada a ver com o ramo que está que é o ramo metalúrgico. Então, se você quiser contar pra gente também a respeito dessa nova fase da tua vida, seria bacana também. São coisas semelhantes, mas totalmente diferentes, né? Você coordenar uma empresa que é sua é uma coisa, né? Que a partir do momento que você passa o que você precisa, as pessoas que estão lá, elas abraçam a causa naturalmente, né? Porque estão lá para isso, né? Para ajudar a empresa a crescer. Agora, você está no núcleo em que as pessoas que estão envolvidas, elas são voluntárias, né? Elas não devem nada para estarem lá, é totalmente diferente, né? Então, quando me chamaram e propuseram para eu ser coordenadora, isso foi uma das coisas que eu pensei que seria o maior desafio, né? Engajar as pessoas para que elas continuassem nesse movimento, né? Que é tão legal, bacana. Quem está dentro entende o que é, né? A importância que é também. Mas esse seria o maior desafio, né? Motivar essas pessoas para que elas continuassem, né, participando das reuniões, das ações, dos eventos. E eu acho que nesse início de ano aí, como a gente já iniciou com a AGO, né, foi um desafio bem grande para todo mundo. Mas eu acho que já iniciou com um grupo muito unido, né? Então, o que eu achei que seria um desafio muito grande, eu acho que está sendo bem tranquilo. Legal, Ivo. E acho que assim, é importante, eu que conheço você pessoalmente também, da parte empresarial, mas é importante talvez comentar como que foi você assumir uma parte que talvez você gostaria de explorar mais, que é a parte de você ter que falar em público, se expressar perante outras pessoas. Uma coisa é a gente falar com as pessoas que estão dentro do nosso cotidiano, diferente é a gente falar em público e tudo mais. Então, como é que está sendo esse processo para você? Sim, exatamente. Além desse desafio de engajar o núcleo, tinha outros desafios pessoais para mim, né? Entre eles, falar em público. Porque lá na empresa a gente sempre faz uma reunião mensal, mas você falar para os colaboradores que você conhece, que você está todo dia vendo, conversando, é uma coisa. Agora você
falar para um público, como por exemplo na GO, de 200 pessoas que você não conhece, de diversas áreas, que tem diversas interpretações, é totalmente diferente. Então, foi muito desafiador, deu um frio na barriga, a voz tremeu um pouco, mas eu acho que o núcleo é justamente para isso, né? Para você sair da sua comodidade, né? Você fazer coisas diferentes e como, por exemplo, falar em público, né? Então, é só estando dentro do núcleo, participando dos eventos, é que você percebe como você consegue crescer pessoalmente, né? Nesses pequenos detalhes, realmente, né? Outra coisa que o núcleo me trouxe, que foi bem legal, é a questão de fazer contatos, né? Como, por exemplo, a família Claumo, que eu nunca imaginei que eu estaria sentada numa mesa com eles, falando sobre algum assunto. E estando à frente do núcleo, né, como coordenadora do núcleo, eu consegui ter essa oportunidade, né? Embora a gente estivesse falando sobre um assunto que era para o núcleo do evento, mas hoje eu já tenho um contato, um início de um contato com uma empresa e uma família que é tão importante aqui dentro de Rio Negrinho, né? Então, com certeza, o restante do ano aí o núcleo vai trazer muitas coisas positivas, né? E esses desafios são muito importantes para que a gente consiga crescer pessoalmente. Legal. Acho que é legal a gente explorar, né, Kevin, a parte do outro lado empreendedor, do outro ramo, né? O lado em que você saiu do ramo metalúrgico e, né, aonde que deu o start? Opa, tem uma oportunidade de mercado aqui, como que isso surgiu? Sim. Então, há um ano atrás, em conversa com a minha tia, ela sempre trabalhou no comércio e tudo mais, né? Eu também, da mesma maneira que dentro da Aratec a gente tem vários segmentos e vários setores, eu penso que isso tem que se expandir para além do negócio, né? Surgiu uma oportunidade de comprar uma loja de roupas aqui em Rio Negrinho, que é a Yamile Modas. E aí eu conversei com a minha tia, que já trabalhava no comércio, já entendi um pouco de como é trabalhar com pessoas diretamente, né? Porque a Aratec é B2B, né? Então, vendo só para empresas, né? E trabalhar dentro de um comércio é totalmente diferente, né? Eu pensei, seria um desafio totalmente diferente. E aí acabamos se acertando os valores, deu certo a negociação, e aí faz um ano que eu sou sócia de uma empresa de uma loja de roupas, né? Totalmente diferente. Eu achei que seria de uma maneira totalmente de outra maneira. Quando eu comprei, o meu intuito realmente era estar mais presente dentro da empresa para eu me desenvolver pessoalmente e conseguir conversar melhor com as pessoas, porque isso também é uma coisa pessoal minha, né? Dentro da Aratec tá tudo bem, porque são poucos clientes que eu tenho que ter contato, né? Agora, todo dia, a toda hora, sempre conversar com uma pessoa diferente, para mim isso é um pouco difícil. Mas não deu certo dessa maneira também, né? Então, acabou que eu fico mais nos bastidores da empresa, ajudando a minha tia na parte financeira, na parte de relatórios, né, do que eu entendo, do que eu gosto, né, e aí é ela que fica com a parte de vendas e divulgação e tudo mais. Tá funcionando muito bem, a empresa tá indo muito bem também, mas é um novo segmento aí que a gente tá inserido, tenho pretensão de futuramente também entrar em outros segmentos, para da mesma maneira que eu aprendi que dentro da empresa a gente não tem que ter todos os ovos numa cesta, na minha vida pessoal isso também acontece. Então, eu acho isso muito importante. Bacana. E planos para o futuro, Ivanise? Planos para o futuro da Aratec, né? Nesse momento não é fazer investimento em tecnologia de máquinas, mas em tecnologia da informação. Então, eu quero que dentro de 3 anos aí a gente seja uma empresa referência, talvez, aqui na cidade em tecnologia de informação de processos, né? Colocar tecnologia no chão de fábrica mesmo, computadores ou, enfim, o que for necessário. A gente já está fazendo alguns investimentos e algumas ações. Nesse sentido, sem dúvida nenhuma, a gente vai conseguir aumentar muito mais a nossa produtividade, atrair muito mais clientes, porque aí a gente consegue entrar numa área totalmente diferente de qualidade, de comprometimento, de confiança, né? Então, para dentro da Aratec, nos próximos 5 anos, esse é o nosso objetivo. E, pessoalmente, a gente tem, em parceria com o meu irmão, uma empresa também que é recém-formada, chamada Ironworks, que está caminhando muito em passos lentos ainda, mas a gente tem planos bem ousados, né?
A ideia da Ironworks justamente é entrar vendendo componentes para a área de churrasco, nessa pegada assim mais roots, vamos dizer assim, né? Uma coisa mais bruta, mais rústica, né? A gente até eu trouxe aqui, né, um suporte espeto, em que a Aratec faz para a Ironworks e a Ironworks comercializa, né? Então a ideia é utilizar as nossas tecnologias lá dentro da empresa para fabricar produtos que a gente possa vender. Muito legal. Essa Ivanise não para nunca, só empreende para tudo quanto é lado. Bacana, acho que é uma história bem inspiradora, né, para nós, para todo mundo que está assistindo. E acho que é até importante, Iva, hoje como coordenadora do núcleo, como empreendedora de diversas áreas, como mulher, né, você deixar talvez uma mensagem aí para quem está nos assistindo, especialmente talvez até para as mulheres, né, aproveitar esse momento para deixar a tua mensagem para quem está nos assistindo e contar, né, talvez um pouco da tua história ali, e que isso acabe motivando a outras mulheres aí a empreenderem também na nossa cidade, região, no país. Com certeza. Como eu disse desde o início ali que eu trouxe sobre a minha criação, né? Não existe alguma coisa em que uma mulher não possa fazer, né? Ou algum serviço que só seja de mulher. Desde que você acredite no que você quer, né? Tenha pessoas ao seu lado que confiem no teu intuito, no que você está fazendo. E você tenha os pés no chão, não tem erro. No início é muito trabalho. Não existe um negócio que dê certo sem você arregaçar as mangas e você ir lá e fazer, né? Não espere que eu vou abrir um negócio, mas eu vou ficar só no administrativo. Eu acho muito difícil isso acontecer. Você tem que entender do teu negócio, independente da área que você esteja, isso é muito importante. Mas sem sombra de dúvida, o que fez a Aratec crescer foram as pessoas que estavam ao meu lado, né? Que confiaram em mim, confiaram no meu intuito, e tudo isso fez acontecer. Para as mulheres, o que eu deixo de recado é isso, é acreditar no que você quer, independente do que seja, independente do que os outros falem, independente se tenha pessoas que vão contra isso ou não, né? Eu acreditei nisso, deu certo, tá dando certo. Emprego hoje 90 pessoas diretamente, né? Fora as pessoas indiretas. É uma responsabilidade muito grande, muito gigantesca, né? Nos bastidores o frio na barriga continua, né? Porque os desafios sempre aparecem. Mas é isso aí, é muito trabalho e acreditar mesmo no que você busca. E complementando um pouco mais também, que eu trouxe para o núcleo, é a questão da parte social, né? Eu trago isso porque quando eu falo disso para mim, lembro muito da minha infância, né? Porque eu estudei sempre em escola pública, no ensino fundamental, e o meu pai sempre ajudou muito, né? Eu tenho essa lembrança do meu pai, sabe? Dele sempre ajudar. Eu lembro que uma vez ele fez um evento numa igreja, no Dia das Crianças, que ele ofereceu cachorro-quente, refri, tinha brincadeiras, foi muito legal. E eu guardo isso com muito carinho, e por isso que isso eu trago hoje para minha vida, né? Então, dentro da Aratec, embora a gente não divulgue muito, a gente faz a cada 2 ou 3 meses uma ação social. Ou arrecada roupas, ou arrecada alimentos, ou arrecada ração para as instituições aqui da cidade. Alguma coisa a gente sempre está fazendo. É um pouquinho, né? Às vezes arrecada 50 quilos de alimento, ou, sei lá, 100 peças de roupas. É um pouco que a gente faz, mas que quem vai receber lá sempre fica muito grato, né? Então, eu trouxe isso para dentro do núcleo também. Acho muito importante a gente, como empreendedor, como empresário, fazer isso, porque a gente está ao nosso alcance, não custa muita coisa para nós. Então, fica aí a dica a todo mundo que, dessa maneira, ajudando como vocês podem, é uma diferença que a gente faz na sociedade. Sem dúvida. Legal. Então, vamos encerrar por aqui, infelizmente, que o papo tá bom, mas temos tempo, limites. Obrigada, Ivanise, por participar aqui com a gente. Foi muito legal realmente conhecer um pouco mais. A gente já conhece por ter essa intimidade do núcleo e amizade fora do núcleo, mas sempre é bom e sempre tem alguma coisa ainda para aprender e para ouvir. Então, muito obrigada por ter colocado ali um horáriozinho na tua agenda que é bem concorrida para estar aqui nesse momento com a gente. Eu que agradeço aí vocês e tamo junto. É isso aí. Pessoal, obrigado por nos assistirem. Se inscrevam aí no nosso canal. Até mais. Valeu.
Obrigada.